Se é quarta-feira, é claro, temos o quadro Direito do Consumidor. Hoje não é diferente, fazendo a estreia do quadro Direito do Consumidor, então, aqui nesse novo cenário, nesse novo estúdio do Bom Dia Litoral, da TVCI. Eu conto com a participação nessa quarta-feira do doutor Maurício Vitor, que vai trazer importantes esclarecimentos para o público de casa. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. É sempre um prazer enorme tê-lo aqui, ainda mais agora de casa nova. Bom dia, Pierre. Bom dia a toda a equipe. Bom dia aos nossos queridos telespectadores. Sensacional, hein, Pierre? Me sinto aqui numa emissora internacional agora. E, de fato, uma estrutura que poucos canais de televisão têm no país. Isso pouquíssimos. Isso é típico do que a gente vê, né, nos maiores canais do mundo. Então, agora, o litoral do Paraná, a região metropolitana de Curitiba, está aí dispondo também desse espetáculo aqui para se informar. E o público que está acompanhando a gente, seja aqui no litoral, seja na região metropolitana de Curitiba ou em qualquer outro local do planeta, através da nossa transmissão ao vivo no YouTube, quer saber, doutor, quando você vai em um estabelecimento comercial e tem ali apresentação artística, tem uma banda tocando, talvez você soubesse antes, talvez não soubesse, foi pego de surpresa, você é obrigado a pagar o couvert artístico? Aquela cobrança que geralmente o estabelecimento comercial realiza, é obrigatória? Boa, hein, Pierre? Porque não raro você é surpreendido, como você disse, né? Às vezes você sabe do que se trata, muitas vezes não. O couvert é uma venda casada com o produto que você vai consumir naquele estabelecimento. Logo, venda casada, você não está obrigado a adquirir o outro produto que não aquele que você estava disposto a fazê-lo. Ou seja, tomar o seu drink, fazer a sua refeição em determinado local e vem a cobrança do couvert. Isso precisa ser devidamente esclarecido ao consumidor, Pierre, antes do início da cobrança. Ou seja, se há o couvert artístico a ser cobrado, a pessoa sentou no estabelecimento, ela precisa ser informada e mais, ela precisa dizer se quer ou se não quer. Se o estabelecimento não faz essa distinção, a pessoa tem o direito de levantar-se daquele local e ir a um outro estabelecimento. Mas veja, a cobrança continua sendo ilegal se ela for imposta porque é uma venda casada. Eu não quero ouvir música, aquilo vai me atrapalhar, eu quero fazer uma refeição. Eu não posso estar obrigado a pagar. Ainda assim, isso tem que ser devidamente esclarecido para não causar um constrangimento ao final daquele consumo. E, em regra, lamentavelmente, claro que devemos aqui ressaltar as exceções e solicitar aos nossos comerciantes que prestem atenção nisso. Esses avisos têm que ser prévios, de forma clara, ostensiva, para que não haja engano e surpresa para o consumidor ao final do seu consumo. Por quê? Porque você às vezes está preparado para pagar uma determinada conta. Faz até a conta pelo que você consumiu. Exato. E aí vem aquela surpresa desagradável. Ainda sobre esse assunto, porque essa foi uma dúvida de um telespectador que mandou durante o Direito do Consumidor da semana passada, mas aí não dava tempo da gente debater ao vivo semana passada. Inclusive, quero aqui agradecer ao consumidor que mandou essa dúvida para a gente. Ainda sobre esse assunto, doutor, se a pessoa chegou no estabelecimento comercial antes dessa apresentação artística, ela não sabia que teria essa apresentação. De repente, ela está lá consumindo, conversando, está entre amigos ou casal, e aí, de repente, começa uma banda a tocar, um artista a tocar. E aí ela fala, poxa, eu não quero ir embora, mas eu também não queria pagar por essa apresentação, não queria ter que me dispor desse dinheiro. Ela é obrigada nesse caso? Ela chegou antes de começar a apresentação, não sabia, quer continuar no estabelecimento. Ela é obrigada nesse caso a pagar? Também não, né? Como dissemos, Pierre, trata-se de venda casada. Eu fui para consumir um produto. Eles querem, muitas das vezes, para minha própria recreação, para me dar mais lazer, me empurrar um segundo serviço. Mas não é um serviço que eu quero adquirir. Eu não quero ouvir a música. E especialmente nesse caso que você relata, Pierre, em que o consumidor chegou no estabelecimento, não havia nenhuma espécie de banda, música, enfim, de
entretenimento. E ele é submetido posteriormente a uma cobrança a qual sequer ele tirou proveito no tempo integral que ela esteve, absolutamente ele não está obrigado. Isso tem que ser conversado com a casa, né? Tem que ser exposto à gerência e tem que haver o bom senso. Aquele consumidor, além de não ter usufruído daquele serviço durante todo o tempo que esteve ali, ele não foi àquela casa com esta finalidade. A cobrança não pode ser imposta. Agora, mudando de assunto, e muito, muito importante também para o público de casa, diz respeito a cobranças indevidas na conta corrente. Temos o caso de um telespectador que relatou aqui para a produção da TVCI, de que ele olha o extrato, um aposentado, não tem tanto conhecimento assim, manuseio com a sua conta, então ele só olha o extrato quando vai até o banco, e aí, vez ou outra, ele olha o extrato e vê cobranças indevidas, que ele não autorizou. E ele já chegou a conversar, inclusive, doutor, com o gerente do banco onde ele tem essa conta corrente, e o gerente não cancelou esse débito. O que fazer nessa hora? Como proceder? E o banco pode ser responsabilizado por essas cobranças indevidas? Grave. E pode sim a instituição bancária ser responsabilizada. Você faz um contrato com o banco, seja para receber um salário, um benefício de aposentadoria ou simplesmente para você transitar os seus recursos. E naquele contrato tem as cláusulas, né? Tem aquela cobrança da taxa mensal. Até ali você tomou conhecimento, anuiu e aderiu. Está usando o serviço bancário com aquela cobrança a qual você se sujeitou. Qualquer coisa diferente disso deve ser contestado pelo consumidor. E em não havendo a providência necessária, a imediata devolução de uma cobrança que você não autorizou, a instituição bancária, assim como quem cobrou, está sujeito a devolver para você, consumidor, o valor e, mais que isso, há uma multa. Esse valor tem que ser devolvido em dobro, inclusive. Mas há um costume que, inclusive, muitas das vezes, Pierre, envolve até serviços terceiros. Aparecem empréstimos em conta corrente. Tudo isso, o consumidor precisa, como a gente sempre diz aqui, notificar. Não só aquelas plataformas, o consumidor.gov.br, o reclameaqui.com.br, como neste caso específico, o Banco Central. Você pode fazer a sua denúncia. O Banco Central tem uma página na internet em que você pode lá fazer o registro desse tipo de ocorrência. E, além disso, não deixe de notificar o PROCON, porque o PROCON pode, inclusive, mobilizar o Ministério Público quando isso se tornar contumaz para vários clientes e se providenciar, então, uma ação coletiva, não só para a devolução dos valores com a devida multa aos consumidores lesados, como ainda uma multa por procedimento ilegal que é arbitrada moralmente e é em benefício de toda a coletividade em ações desse tipo do Ministério Público. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje, muitíssimo obrigado por se fazer presente nesse momento importante aqui, não só para o BDL, mas para toda a TVCI, e é sempre um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Até a próxima semana para que possamos tirar mais dúvidas do público de casa. Afinal de contas, a pergunta que eu mais ouço no dia a dia é: pode isso, doutor? E aí, é claro, o senhor responde com clareza sempre aqui no Direito do Consumidor, toda quarta-feira no BDL. Eu quero agradecer a você mais uma vez, Pierre, agradecer a toda a nossa equipe e, neste momento, aproveitar para homenagear a direção da emissora, que brinda o público, o telespectador do litoral, da região metropolitana de Curitiba e, quem sabe, em breve, em sinal aberto até para outros locais, mas pela internet para o mundo inteiro, com essa apresentação que, além de trazer mais brilho a toda a programação, ela ainda traz mais prazer a você que está aí, do outro lado da telinha, para assistir, se informar e poder aí curtir todas as informações do litoral, da região metropolitana. Então, é um modo de reconhecer que o nosso público é o mais importante. Parabéns à direção da emissora e parabéns aos nossos telespectadores que têm essa oportunidade. E
É sempre um prazer. Até a próxima quarta-feira. Até, um abraço.